Gente, então, novamente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui novamente, dia 5 de fevereiro, reunião do BH Toastmasters Clube. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente sente até falta, né, Tarcísio? É a quinta-feira que não tem reunião. Para iniciar nossa reunião, vou primeiro passar só um guia rápido para o bom andamento da reunião. Primeiro, a gente pede para quem não estiver falando que deixe seu microfone desligado, para evitar algum ruído que possa atrapalhar os oradores. Como a gente vai estar com o microfone desligado e estamos online, na hora de aplaudir, a gente usa a língua de sinais, a gente faz aplausos na língua de sinais. Nós vamos ter um desafio que daqui a pouco o nosso gramaticista vai lançar para a gente, que é a palavra do dia. Então, quem for discursar, tanto os membros que vão fazer os discursos preparados, quanto membros e convidados que se voluntariarem para os discursos de improviso, tente usar a palavra do dia. Se for discursar, marque o PIN no vídeo do timer, que serei eu. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como que eu vou ajudar vocês com a contagem do tempo. E sorria, a reunião pode e está sendo gravada. E, por fim, convidados, vocês são muito bem-vindos, vocês podem ficar totalmente à vontade, se quiserem falar, aqui é um local seguro e muito acolhedor, mas não são obrigados, sintam-se à vontade. Para quem está chegando a primeira vez, como o Anderson, não sei se a Marina também é a primeira vez, eu vou passar só rapidinho, explicar para vocês o que é a Toastmaster International. É uma organização educacional sem fins lucrativos que ensina há mais de 100 anos habilidades de falar em público e de liderança por meio de uma rede mundial de clubes. Hoje, a Toastmaster está presente em 150 países, tem mais de 13.800 clubes e mais de 272 mil membros ativos. A missão da Toastmaster International é capacitar indivíduos para se tornarem comunicadores e líderes mais eficazes. Aqui a gente não desenvolve só a oratória, só a comunicação, mas também tem uma parte de liderança muito forte que a gente acaba desenvolvendo, mesmo que a pessoa não esteja procurando por isso. E a missão dos clubes Toastmasters é oferecer uma experiência de aprendizagem positiva e de apoio, na qual os membros são capacitados a desenvolver habilidades de comunicação e liderança, resultando em maior autoconfiança e crescimento pessoal. A metodologia da Toastmaster ela é baseada na prática constante, aqui é mão na massa mesmo, e também a gente tem muitos feedbacks construtivos, e com isso nosso crescimento é ilimitado e contínuo. A metodologia está concentrada em 5 competências principais. Seria falar em público, a comunicação interpessoal, a liderança estratégica, a parte de gestão e, não menos importante, a confiança. E toda a metodologia, toda a parte teórica que a Toastmaster oferece para a gente, ela está hoje em 6 trilhas de desenvolvimento. Vocês vão presenciar aqui hoje discurso de 2 trilhas diferentes. A minha é influência persuasiva, da Nayá humor cativante, mas tem uma que é muito comum no Toastmaster de forma geral, que é domínio da apresentação, porque muita gente chega aqui procurando desenvolver essa habilidade, mas no total nós temos 6 trilhas com mais de 300 habilidades que podem ser desenvolvidas, 300 conhecimentos diferentes que podem ser desenvolvidos. E para quem tiver interesse de saber mais, saber quais os projetos que estão dentro de cada trilha, tem esse QR Code que direciona direto para o site da Toastmaster International. E como que vai funcionar a nossa reunião? Como que funciona normalmente uma reunião de um clube Toastmaster? Nós temos 3 momentos principais, 3 momentos distintos. O primeiro deles é de discursos preparados, onde membros ou do clube, que no caso BH Toastmaster, ou de outros clubes,
vão fazer um discurso baseado na sua trilha de desenvolvimento. Cada trilha tem, em média, 15, 16, se não me engano, se não falha a memória, projetos diferentes. Cada projeto resulta num discurso. Então, o membro prepara esse discurso para apresentar, e na primeira parte da reunião, a gente trata dessa parte específica de membros. Já no segundo momento, a gente tem uma parte que muita gente considera a parte mais legal, mas também a mais desafiadora da reunião, que é a parte de discurso de improviso. Nela, todo mundo pode participar, membros ou não membros, todo mundo está à vontade, pode se voluntariar, pode se desafiar, e realmente mexe com a gente. Depois que a gente começa a participar, a gente percebe que o raciocínio melhora e melhora muito. E no final, uma parte que acrescenta demais, principalmente para os membros, que é a parte de avaliações e relatórios. Todos os membros que apresentam discursos preparados, na mesma reunião, ele tem um feedback específico daquele discurso que ele acabou de apresentar, sempre visando melhoria contínua, desenvolvimento contínuo. Sem mais delongas, vou até parar de compartilhar aqui, que eu vou apresentar para vocês todo mundo que vai me ajudar nessa reunião de hoje. Eu serei o Toastmaster, que nada mais é que um mestre de cerimônias, eu que vou conduzir a reunião no dia de hoje, mas para que a reunião aconteça, a gente tem algumas outras funções muito importantes. E a primeira delas, que vai lançar um desafio para a gente, é a função do gramaticista. E para isso, eu vou chamar o Ed, que vai ser o nosso gramaticista no dia de hoje. E Ed, eu acho que você já pode apresentar as suas duas funções no dia de hoje, a de gramaticista e a de accounter. Conta para a gente qual é o desafio nosso hoje e o que você vai fazer nessas duas funções. A tela é toda sua. Ô, Thiago, muito boa noite, muito obrigado pela palavra, boa noite a todos, todas também aqui presentes. Bem, a primeira função que eu exercerei é a de gramaticista, como você bem colocou. Nessa função aqui no Toastmasters, nós temos, como gramaticista, tenho dois desafios para vocês. O primeiro desafio é lançar uma palavra do dia. Essa palavra é uma palavra que eu vou revelar agora a todos vocês, e a ideia é que vocês adaptem o discurso de vocês, as falas, incorporando essa palavra. E aí, tem dois testes aqui. Primeiro, para a pessoa que vai usar a palavra, adaptar o discurso, e o segundo teste para a plateia, que se perceber essa palavra, dá um joinha, que é para testar a escutativa, está prestando atenção na reunião, esse tipo de situação. Então, é um desafio para todos, tá? A palavra do dia é uma palavra que eu escolhi, antes de revelar, vou falar que eu escolhi essa palavra, ela é uma palavra comum, mas é uma palavra muito pertinente ao momento de hoje. A gente está praticamente iniciando o ano, tem mais 11 meses pela frente, e a gente vai precisar de muita resiliência. Então, a palavra de hoje é resiliência. Resiliência, em sua definição, do lado físico, né, da parte de física, é quando o corpo ele sofre uma deformação e volta a uma forma original. Mas eu gosto muito da parte social, da aplicação no dia a dia com relação às questões humanas. Então, é a capacidade de quem se adapta às intempéries, às alterações ou infortúnios da vida, coisas que não estão no nosso controle. Também uma característica, uma tendência natural de se recuperar, né, com facilidade com relação a esses problemas que aparecem, né, e todos nós nos deparamos com esses problemas. Então, realmente, eu desejo muita resiliência para que continuemos aqui conectados, né, nessa reunião, e que tenhamos um bom ano. Como gramaticista também, eu vou perceber os pontos altos da fala de vocês e alguns pontos de melhoria, dentro da minha percepção, claro, não tenho o objetivo de ser o professor Pasquale aqui. Não, já revelei a minha idade, né? Falei do professor Pasquale, é bem antigo na TV, mas ele era o nosso professor de português do Brasil. Então, não tenho esse objetivo, mas vou colocar a minha percepção sobre isso, tá bom? A minha segunda função é a função de contador de muletas. Então, nessa função, eu vou tentar prestar atenção
no uso de muletas de expressões na fala de vocês. Por exemplo, aquele famoso né, prolongado, ou alguma expressão que está ali preenchendo a fala sem muita objetividade e que traz muita, realmente, insatisfação para a plateia que nos escuta geralmente. Então, as pessoas não gostam muito de ouvir e né. Aqui no Toastmasters, a nível internacional, nós temos essa função, que é o counter, ou o contador de es aqui no Brasil. Então, muito obrigado, Thiago. Vou seguir com os dois desafios, que para mim vai ser bastante interessante também. Devolvo a palavra a você. Obrigado, Ed. E aqui, quem está desempenhando papel nessa função, nessa reunião de hoje, realmente vai ter que ser muito resiliente, porque você está acumulando duas funções e eu vou acumular algumas. Inclusive, eu já vou falar para vocês agora. Além de Toastmaster da noite, acho que eu falei Toastmaster do dia a primeira vez, porque a gente está acostumado com reunião de manhã, mas aqui é Toastmaster da noite, que é o mestre de cerimônias. Eu também vou desempenhar a função de timer. Eu vou ajudar todos os oradores e depois os avaliadores a ficarem dentro do tempo. E como que eu vou fazer isso? Quando os oradores chegarem no tempo mínimo dos seus discursos, eu vou trocar meu background para um background verde, que já devia estar verde uma hora dessa. Todo discurso, todo projeto, a gente tem um tempo mínimo e um tempo máximo. Então, quando o orador chega no tempo mínimo, meu background fica verde. Depois, entre o tempo mínimo e o tempo máximo, a gente dá um segundo alerta. A gente coloca um background amarelo. E, por fim, quando atinge o tempo máximo, a gente coloca o background vermelho. Só para exemplificar, nossa primeira oradora hoje, ela vai fazer um discurso no qual ela tem de 4 a 6 minutos. Quando ela atingir 4 minutos, eu vou colocar para ela a indicação de tempo mínimo, background verde. Quando ela atingir 5 minutos, eu coloco amarelo, 6 minutos, vermelho. Só que ela não precisa terminar imediatamente, cortar a frase no meio. Não, ela tem mais 30 segundos para finalizar. E é legal que a gente, com o tempo, a gente vai aprendendo a controlar a ansiedade. Porque a primeira vez que a gente toma um vermelho, a gente acha que tem que parar imediatamente. Então, o legal do tempo dos projetos também é isso. A gente vai aprendendo a moldar a nossa fala, a controlar a nossa ansiedade e ajustar de acordo com o tempo que a gente ainda tem. Então, essa é a minha segunda função. A minha terceira função, eu serei um Topic Master da noite. Então, na hora dos discursos de improviso, eu que vou lançar os desafios para todos vocês. Quem se voluntariar vai escolher um número e eu falo o tema que a pessoa vai ter que discorrer na hora. Eu falo e a pessoa já começa a discorrer e tem de 1 a 2 minutos para isso. Mas eu volto a explicar no momento adequado. E minha última função é de Zoom Master, que aqui a gente teria que chamar de Meet Master, porque a gente não está usando o Zoom, está usando o Google Meet. Que nada mais é que controlar o andamento da reunião, autorizar os visitantes a entrar, compartilhar os slides, os formulários e tudo mais. Essa é a função do Zoom Master. E para fechar nossas funções de apoio, eu vou chamar o Tarcísio Gomes, que ele está desempenhando hoje uma função importantíssima. Tarcísio, conta para a gente qual que é a sua função e como você vai desempenhá-la e a importância dela na reunião do clube. O palco é todo, ou melhor, a tela é toda sua. Será que ele caiu bem na hora? Acho que caiu. Acho que caiu. Bom, mas o Tarcísio, ele será o nosso avaliador geral. Da mesma forma que existem os avaliadores para os discursos,
a gente tem um avaliador que, no final, ele vai trazer um relatório de toda a reunião, de todas as pessoas que desempenharam alguma função na reunião, inclusive os avaliadores. Então, é o avaliador dos avaliadores. Aqui a gente sempre tem feedback, é a forma como a gente vai desenvolvendo constantemente. Daqui a pouco o Tarcísio volta e lá no final ele dá o relatório para a gente. Bom, e seguindo, agora nós vamos ao primeiro momento da reunião, que é de discursos preparados. E o nosso primeiro discurso da noite será o da Nayá Lima, que ela está iniciando sua segunda trilha de desenvolvimento. Ela vai fazer seu icebreaker, que é seu quebra-gelo, é onde o membro se apresenta para o clube, conta da vida, é um discurso de apresentação, ele não tem nenhum protocolo, ele não tem nenhum roteiro, é para o membro começar a ter contato com a estrutura de um discurso preparado e realmente fazer a sua apresentação. O título do discurso da Nayá é Primeiramente. Essa trilha que ela está iniciando hoje é de humor cativante. O projeto, como eu já mencionei, é o Icebreaker, o quebra-gelo, é um projeto de nível 1, é o primeiro projeto, todos os membros passam por esse projeto, e o objetivo pessoal da Nayá com esse discurso é se desafiar a recomeçar e trazer um texto leve e talvez humor. A Nayá terá de 4 a 6 minutos e quem vai avaliar o discurso dela é o Leonardo Figueiredo. Nayá, primeiramente, Nayá Lima. A tela é toda sua. Ô, Thiago, rapidão, antes de começar, né? Desculpa aí que o meu computador acabou a bateria, não estava vendo aqui, preciso ligar aqui na tomada para estar carregando. Tranquilo. Mas é só repetindo, eu vou ser o avaliador geral hoje e eu vou fazer um resumo geral da reunião que nós atingimos nossos objetivos Toastmasters. Eu declaro que estou até emocionado, porque foi a única função que eu exerci até hoje. É a primeira vez que eu vou ser um avaliador, já passei de todas as funções. Então, eu estou igual o Roberto Carlos. É muita emoção, bicho, é muita emoção. Eu só não posso usar aquela palavra que ele fala quando ele está no show, né? Cala a boca aí, 3 pontinhos. Mas, então, é isso, gente. Eu faço uma avaliação geral. Hoje é a única função que eu nunca tinha participado, vai ser hoje, então estou até emocionado, vai ser até bacana, muito legal. Obrigado, depois a palavra para Nayá, desculpa aí. Contigo, Nayá. Primeiramente, é contigo. Boa noite, convidados, Toastmasters da noite. Bem, eu mandei uma mensagem para minha mãe um dia desse, falei assim, mãe, eu sou engraçada? Aí ela responde logo, ela é uma pessoa que não deixa você cozinhando muito tempo, não. Aí ela disse assim, quando você quer, sim, não é o tempo todo. Mas o seu engraçado é para pessoas inteligentes. Respondi? Não sei, estou pensando nisso até agora. Bem, olá, meu nome é Nayá. Antes de tudo, eu sou mãe, esposa, filha, irmã, amiga e também Toastmasters. Eu comecei a minha jornada aqui no Toastmasters pela trilha Comunicação Visionária. Eu levei um tempinho para concluir, levou assim alguns aninhos, uns 3, 4 anos, confesso. Alguns vão chamar isso de persistência, resiliência, né? Eu prefiro chamar de amadurecimento estratégico. Mas cheguei. E agora eu estou numa nova trilha, humor cativante. Que faz sentido, porque eu me considero uma pessoa engraçada, pelo menos na minha cabeça. E se você conviver comigo um tempo suficiente, você vai perceber isso também. Mas depois eu tenho a péssima notícia de te falar que eu vou precisar te matar. Brincadeira. Mas se alguém reclame, aí faço uma ata na reunião.
Mas falando sério, você sabia que a palavra humor vem do latim humor, humoris, que significa umidade ou fluido corporal? Os gregos antigos acreditavam que o nosso temperamento era controlado por 4 humores: sangue, fleuma, a bilis amarela e a bilis negra. Ou seja, como é que está seu humor hoje? Você está de mau humor? Talvez não seja falta de café, Tiago. Talvez seja excesso de bilis. Com o tempo, o humor passou a significar outra coisa, passou a significar estado de espírito. E depois, algo melhor ainda, a capacidade de provocar riso. E isso me fascina, porque o humor não é só contar a piada, é observar o cotidiano, dizer aquilo em voz alta, o que todo mundo não percebe. O que todo mundo percebe, mas ninguém comenta. Sabe como é que é? O mestre nisso é o Jerry Seinfeld. Não sei se quem conhece a série Seinfeld, né? Ele é um comediante americano e ele é conhecido pelo humor observacional. Ai, meu Deus, a minha bateria está acabando. Ele uma vez disse: uma criança é como um liquidificador, mas sem tampa. O que acontece? Pais do mundo inteiro vão entender essa frase, mesmo quem não é pai. Se você não é pai, se você já esteve perto de uma criança, ou você é um adulto imaturo, você vai entender. Dizem que você só tem uma chance de dar uma boa impressão. E, normalmente, isso acontece apenas em situações bem específicas. Festa de aniversário, reunião, novo trabalho, ou entrando aqui no clube do Toastmasters. E o que a gente sempre faz? A gente sempre faz aquela pergunta, né? O que você faz da vida? E essa pergunta, eu vou falar para vocês, não é quebra-gelo, ela congela o ambiente. Mas se você usar o humor, aí é outra coisa. Aí outro comediante, eu não vou ficar falando nome, né? Coisa chata. Ele disse o seguinte, que o riso é a menor distância entre 2 pessoas. Iniciar uma conversa é sempre muito difícil. Dá nervosismo, insegurança, dá vontade de... Peraí. Mãe, eu não posso atender agora, só um minutinho. Eu te ligo depois, tá? Coisa urgente no celular. Mas uma observação inteligente, uma ironia leve, ou até um comentário autodepreciativo pode criar a conexão imediata. Quando o grupo ultrapassa o constrangimento inicial, aquele começo chato, a conversa começa ali de verdade. Hoje, o Leonardo, que é meu avaliador, ele disse uma coisa muito verdadeira. Ele diz, humor é um grande desafio. E, Leonardo, você tem toda a razão, porque o humor exige escuta, leitura do ambiente e timing. E, principalmente, respeito. E quero encerrar aqui com um desafio, para mim, principalmente, para vocês. Na próxima semana, na próxima festa, na próxima reunião, que vocês estiverem numa situação desconfortável, num grupo que você não conhece ninguém, ou numa conversa está travada, em vez de perguntar você faz o quê, faça uma observação inteligente sobre o momento. Em vez de você perguntar o que você faz, fala assim, essa conversa é network ou só 2 pessoas estão fingindo normalidade? E se a pessoa riu, o gelo já quebrou. Se não ri, você... Será que a bateria acabou no finalzinho? Nossa, no último segundo. Eu acho que é estratégia de humor. Acho que as baterias hoje estão tudo acabando, tá doido? Eu tô achando também. Que pode... Estratégia de humor. Estratégia de humor. Eu acho que acabou, hein? Muito bem, mas ela ficou dentro do tempo, de qualquer forma. E agora nós vamos dar um presente para a Nayá. Além da avaliação do Léo, que vai vir no final da reunião, agora todos nós, inclusive os visitantes, podemos deixar um feedback pontual, o que a gente achou de legal,
o que a gente acha que ela pode melhorar, enfim, o que a gente tiver vontade de falar para a Nayá, agora é a hora. É só ler esse QR Code, eu também vou jogar aqui no chat, e a gente tem 1 minuto e meio para isto. Já estou marcando. Muito bem. Quem ainda não terminou, não tem problema, pode continuar escrevendo. Enquanto isto, eu só vou começar a apresentar o próximo orador, que é justamente o que vos fala, mais uma função que eu estou desempenhando hoje. Resiliência total. Ai, mas eu tinha que fazer esse discurso, e eu vou contar no discurso para vocês por quê. Bom, eu também estou começando uma trilha nova, mas não é o meu primeiro discurso, mas eu ainda estou no nível 1. Esse já vai ser meu 4º discurso dessa nova trilha, que é a trilha de influência persuasiva. O meu projeto também é um projeto que todos os membros passam por ele, que é um projeto que chama Avaliação e Feedback. Ele é composto de 2 discursos, no qual o membro apresenta o primeiro sem roteiro, sem regra fixa, recebe o feedback de melhoria para o discurso, lembrando que sempre o feedback não é para a pessoa, é para o discurso. E o desafio é, no segundo discurso, o membro aplicar o feedback que ela recebeu no primeiro. E para fechar o projeto, e consequentemente fechar o nível 1, ele faz, normalmente, sua estreia como avaliador de discurso também. Então, é onde ele tem introdução também nessa parte de avaliação. É um projeto bem legal, e todo mundo passa por ele. Então, eu vou fazer o meu primeiro discurso, avaliação e feedback 1. O meu objetivo pessoal é receber sugestões de melhorias para eu poder implementar no segundo discurso. E o título do meu discurso é Entre o Réveillon e o Carnaval, o limbo oficial do calendário brasileiro. Quem vai me avaliar é outra pessoa extremamente resiliente, que é a Nayá, que além de discursar também vai ser a avaliadora. E vou só preparar o tempo aqui para mim mesmo e já vamos começar. Bom, não sei vocês, mas eu tenho o hábito de, todo final de ano, início de ano, apesar que eu concordo um pouco com o Tarcísio, para mim o tempo é fluido, mas querendo ou não, a gente acaba parando às vezes, refletindo o que fez, o que não fez, o que vai fazer. Quem aqui fez? Estabeleceu metas, objetivos para 2016? 2026, estou em 2016 ainda, levanta a mão, quem fez? Não, ninguém? Nossa Senhora. Então, aí uma pesquisa feita por mim mesmo chegou à constatação que mais de 90% das pessoas que estabelecem metas e objetivos para o ano novo acaba só voltando a pensar nelas, só tentar colocar em prática após o carnaval. Eu acho que é o maior limbo que a gente tem no calendário, é isso. Tem que hoje em dia, trabalhando, a gente sente na pele que não é bem assim, porque a gente já rala bastante entre o Réveillon e o Carnaval. Mas existe essa crença popular que tudo no Brasil só funciona depois do Carnaval. E querendo ou não, pelo menos eu percebo isso em mim, e já percebi também em algumas pessoas próximas, a gente acaba, sim, adiando uma coisa ou outra para depois do Carnaval. Seja a dieta que a gente pensou em começar, seja a academia que eu pensei em começar e não comecei, pelo visto só vou começar depois do Carnaval, seja um curso, qualquer coisa. E hoje a gente tem um exemplo claro disso. Nossa resiliência aqui é justamente para fazer a reunião acontecer, porque parece que muita gente ainda não pegou no tranco.
E não é exclusividade do BH Toastmaster, não, né, Nayá? No Brasília também a gente está tendo que sacolejar a galera para ver se pega no tranco. Parece que o ano não começou, parece que as pessoas ainda estão, sabe, naquele marasmo, tentando entender o que vai ser, o que não vai ser. Escola também. Minha filha, 14 anos, começou... As aulas delas começaram ontem, quarta-feira, 9º ano. Pergunta se vai ter alguma coisa de grande relevância antes do carnaval. Vai nada. Ela mesma já sabe disso, ela mesma já brincou, mas é um tempo bom. Ela adora e eu gosto muito que ela goste de estudar, porque eu confesso que eu tinha muita preguiça. Não que eu não gostava, mas eu não... Sabe quando você não vê muito sentido? E eu acho legal que hoje em dia a molecada, pelo menos a minha filha e as amigas próximas delas, eles veem mais sentido na escola do que a gente. Mas o que eu fiquei pensando quando eu estava imaginando o que eu ia falar hoje? Que realmente a gente vai deixando o tempo passar, a gente vai deixando as coisas para depois, e a gente demora mesmo a pegar no tranco. Não é só a questão do carnaval, não. É difícil a gente estabelecer uma meta, um objetivo desafiador e já ter aquele impulso, aquele ímpeto de começar. Geralmente a gente vai amadurecendo a ideia, vai pensando aos poucos, e com isso o tempo vai passando. Mas a minha intenção não é deixar a gente reflexivo, que a gente está deixando o tempo passar, não. É só para a gente tentar, e eu estou falando isso para mim mesmo, depois eu vou assistir a gravação para poder me cobrar, para a gente tentar não adiar muito as coisas. Às vezes, a oportunidade surge e quem está mais preparado acaba pegando. Mas como que a gente se prepara para isso? É esperando a oportunidade aparecer? Não, é criando as oportunidades. Por isso que a maioria do pessoal que está aqui, que já é membro, eu, Nayá, Ed, Léo, Tarcísio, a gente é meio... Acaba que isso daqui vira uma cachaça para a gente, porque cada um chegou aqui de uma maneira diferente, cada um veio com uma intenção diferente, mas no final todo mundo acabou se identificando, tendo benefícios, fica porque acredita no propósito, porque vê valor e quer também proporcionar esse mesmo valor para outras pessoas. Então, o convite que eu deixo para todos hoje, os que já são membros, vamos tentar resgatar a galera que ainda não voltou das férias, vamos tentar trazer a galera que está esperando o carnaval passar para fazer nosso movimento acontecer, nossas reuniões acontecerem. E para nossos ilustres visitantes, Anderson e Marina, que hoje estão participando com a gente, se desafiem. Às vezes não é bem o que vocês estão procurando. Se for, serão muito bem-vindos. A Nayá adora falar. Namorem o Toastmaster, participe de várias reuniões, participe de reunião aqui, participe da reunião lá do Leão do Norte, do Brasília Toastmaster. Vocês vão ver que cada clube tem uma particularidade, mas no final das contas o objetivo é o mesmo e a gente colhe praticamente os mesmos resultados, que é o desenvolvimento. Mas se não for isso o que vocês precisam nesse momento, não deixem o tempo passar. Aproveitem. Nós ainda temos 11 meses pela frente, como o Ed falou, mas passa rápido. Até janeiro, que normalmente tem 90 dias, já acabou. E o carnaval, daqui 1 semana e meia. Que bom, né? Aí o ano vai começar. Era isso que eu queria trazer para a gente hoje e devolvo a palavra para mim mesmo, Toastmaster da noite. Agora deixa eu pôr o QR Code na tela, que vocês também vão dar um feedback para mim. E vou marcar 1 minuto e meio.
Quem quiser usar o link, é o mesmo link que eu joguei no chat para a Nayá. E já estou marcando. Muito bem, 1 minuto e meio. Ainda não terminou, não tem problema. Pode continuar escrevendo. Eu vou, então, passar o primeiro relatório do timer, dos discursos preparados. Tanto eu e Nayá conseguimos ficar dentro do tempo. A Nayá tinha de 4 a 6 minutos, até o momento que ela travou 5 minutos e 45 segundos. Pelo que eu percebi, já era o finalzinho do discurso mesmo, então ela ficou dentro do tempo, cumpriu. E eu tinha de 5 a 7, eu não lembro se eu falei isso antes de começar o discurso, mas eu tinha de 5 a 7 minutos. E eu fiquei 7 minutos cravados, teria mais 30 segundos. E com isso, tanto eu como o Nayá estamos aptos à votação que a gente faz no final da reunião, uma brincadeira, uma gamificação dos melhores da noite. Mas no final das contas, todo mundo aqui é vencedor. E agora nós vamos para o segundo momento da reunião, aquele momento que o Tarcísio aguarda ansioso, que é de Table Topics, os discursos de improviso. Aqui, todo mundo pode participar. Anderson, se quiser desafiar, fica à vontade. Marina, Ed, Léo, Tarcísio, Nayá, todo mundo. Hoje a gente está com um grupo reduzido, então dá para todo mundo participar, se vocês quiserem. É um discurso de 1 a 2 minutos, com mais 30 segundos de lambuja. Então, quando chegar 1 minuto, meu background vai ficar verde. 1 minuto e meio fica amarelo. 2 minutos fica vermelho. Não precisa cortar a frase no meio. Tem mais 30 segundos para encerrar. Eu vou falar o tema, o desafio de cada um na hora. A pessoa escolhe um número, eu falo o desafio. E o outro desafio é usar a palavra da noite, que é resiliência. Nada melhor do que exemplificar. Tarcísio, escolhe o número, você é o primeiro. 1 a 8. Vamos dar bala, Thiago. Eu vou escolher o número 1. Vamos começar pelo começo. Tarcísio, você concorda que o ano só começa depois do carnaval? De 1 a 2 minutos, resiliência, a palavra da noite. Está contigo. Excelente pergunta. Acertei no número, viu, Thiago? Como eu já falei aqui na reunião anterior, para mim não tem essa quebra no tempo. Todo dia continua sendo uma continuação do dia anterior. Se eu começar a fazer projetos, me preparar que esse ano eu quero fazer isso, aquilo. Então, assim, fica uma coisa um pouco superficial, um pouco fora de contexto. Falo por mim, porque eu trabalho os 365 dias da mesma forma. Problemas que todos têm, acaba acontecendo da mesma forma, né? Não mudam nossos objetivos. O ano inteiro a gente é resiliente, a gente corre atrás. Então, eu não tenho esse marco do tempo. Assim, a partir de agora eu vou começar. Porque todo ano a gente tem que fazer esse projeto anual. Eu não vejo assim sentido pensar dessa forma. Repito, falo por mim. Eu prefiro estar constantemente pensando no dia de amanhã. O ontem já ficou, então continuo. Eu empreendo com todos meu pensamento, com todos meus problemas que não mudam por questão de marco temporal. Dessa forma, agradeço o Thiago e devolvo a palavra. Obrigado. Tarcísio, quero pedir desculpa porque eu estava fazendo outra coisa e esqueci de colocar o background verde. Eu já lancei o amarelo.
E eu acho que já estava quase que orando vermelho. Obrigado, Tarcísio. Valeu. Podemos continuar? Quem será o próximo voluntário? Ou eu posso voluntariar o próximo? Eu queria falar. Vamos lá, Marina. Será um Queria falar prazer. logo para não ficar nervosa, porque depois todo mundo fala ficar nervosa. Melhor falar logo. Muito bem, então vamos lá. Com exceção do número 1, escolhe o número de 2 a 8. Mas esse número é para quê mesmo, hein? Para eu falar qual que vai ser o tema do seu discurso. 4. O que você tem que discorrer. 4. Marina, produtividade seletiva. Trabalhando sério só depois do feriado? Produtividade seletiva trabalhando sério só depois do feriado? Tá bom. Eu tenho 2 minutos, é isso? De 1 a 2 minutos. Tá. Que hora que eu começo agora? Produtividade seletiva. Agora eu quero perguntar para vocês. Primeiro, vocês gostam do trabalho de vocês? Porque isso vai fazer toda a diferença na sua produtividade. E essa produtividade que eu estou falando não é a produtividade antes do carnaval, depois, agora. Essa produtividade é a produtividade que faz sentido para você. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é: o que faz sentido para mim? Não é a produtividade. Porque quando você fizer o que faz sentido para você, a sua produtividade vai aumentar, você vai entregar. E, na verdade, o que vai ser importante não vai ser a entrega, vai ser o que te faz bem. E se o que te faz bem está acontecendo, o resto é consequência. E o que eu estou falando não é discurso de coaching, ou pode até ser discurso de coaching, mas está certo, entendeu? Então, esse é o recado que eu queria dar para vocês. Não façam o que vocês não querem fazer. Façam o que vocês querem fazer. Porque, sendo assim, vocês desabrocham. A flor cresce. O mundo te vê e você acaba sendo produtivo. Ficamos amarelos agora. Creio que é hora de eu acabar. Então, muito obrigada pela escuta. Um abraço. Ô, Marina, você faz parte de algum clube ou é o Nada. primeiro dia convidada? Convidada. Excelente, obrigado. Obrigada. Tarcísio, ela não faz parte ainda, mas está pronta para fazer, não é não? Sim, você é de Belo Horizonte ou Marina? Eu sou de Brasília. Ah, tá, não, mas tranquilo. Eu fiquei sabendo que existia isso ontem. Esse Toastmaster. Legal, bacana. Anderson, vamos lá? Ela não planeja muito, não. Descobriu ontem, já resolveu no dia seguinte. Tá certo. O negócio tem que ser de improviso, tá certo. Tem que ser de improviso, vai indo. E vem cá, e aí vocês vão falar o que eu posso melhorar? Não, nessa hora não tem isso. Desculpa, não entendi. Tem aquela parte de falar o que pode melhorar? Não, né? Quando é de improviso não tem. Tem feedback. Feedback. Não, desculpa, só para saber. Depois o avaliador geral vai dar uma palhinha. Obrigada. Anderson, vamos lá? Quer desafiar? Claro. Eu vou escolher o número 8. Número 8. Se o calendário falasse, o que diria sobre janeiro e fevereiro no Brasil? Olha, de veras interessante essa provocação. E partindo do pressuposto que se trata de um improviso, acredito que tudo que envolve a nossa comunicação, nós temos de aproveitar todas as oportunidades para falar. E agora não seria diferente, como bem pontuado pela Nayá, essa conversa é para o network ou é uma conversa normal? Acredito que no ambiente que nós estamos aqui essa noite, além do network, é para nós desenvolvermos a nossa comunicação, a nossa resiliência na comunicação e na oratória e também na nossa liderança. Portanto, esse desafio, ele me traz essa provocação de que, se o calendário falasse, o que ele diria a respeito do mês de janeiro e de fevereiro? Ele diz, como bem pontuado pelo Tiago, que o tempo está passando.
As areias do tempo estão correndo e o nosso tempo está passando. Acredito que não se trata do que o calendário tem a nos dizer, mas o que nós temos a dizer por meio das nossas vidas. Como bem pontuado pela Marina também, nós precisamos fazer aquilo que nos faz bem. Precisamos fazer aquilo que nós gostamos. Ou seja, o tempo, ele não é um parâmetro para nós. Todo tempo é tempo. Seja janeiro, seja fevereiro, seja março, seja dezembro, todo tempo é tempo. Então, o que nós estamos fazendo? O Tiago disse, nós temos de aproveitar as nossas oportunidades. E no tempo de hoje, em fevereiro, eu estou aproveitando a oportunidade de não perder a minha oportunidade de me comunicar e de ser orador nesse momento. Muito obrigado. Vocês têm certeza que vocês não participam de nenhum clube Toshimasa, não? Rapaz! Ué, Anderson, eu achei que o Anderson era de algum clube, não, Anderson? Não, primeiro contato, seu Tarcísio. Ah, legal. Vocês mandaram muito Pode bem, entrar tá? no clube, né? Pode entrar no nosso clube, né? Vai. Pode, ó. Já estão lá. Você tá Aqui bem não é Brasil. escola de oratória, aqui é clube de oratória. Então, se vocês de- vierem, pode refinar as técnicas, tá? Você é de qual cidade, Anderson? Eu sou de Belo Horizonte, Tarcísio. Ah, tá, você é aqui de Belo Horizonte. Sim. Ed, Léo, Nayá correu, hein? Bora, vamos lá, vamos lá. Léo, já foi o 1, já foi o 4, já foi o 8. Então eu vou no 3. 3. Janeiro eterno. Quantos dias passam devagar, mas o mês voa. Foi exatamente o que aconteceu com esse janeiro. Você tem de 1 a 2 minutos, resiliência, a tela é toda sua. Quer que eu repita? Acho que eu comecei a rir. Por favor. Janeiro eterno. Quando os dias passam devagar, mas o mês voa. Janeiro eterno. Eu fiquei muito constrangido em me disponibilizar para essa fala depois da retórica do Anderson, da energia da Marina, do humor da Nayá, filosofia do Tarcísio. Falei, caramba, o que é que eu posso fazer aqui? Mas, Thiago, vou te falar, janeiro para mim é um mês muito especial. E ele passa muito mais lento para mim, porque no final do mês é o meu aniversário. Eu fico naquela ansiedade de chegar a essa data, e ao mesmo tempo eu tenho um trauma associado a isso, que é nunca ter comemorado meu aniversário na escola. Porque, como vocês sabem, as aulas começam em fevereiro. Eu chegava no início das aulas, o aniversariante de janeiro sempre era esquecido. Então, eu ficava ao mesmo tempo naquela ansiedade dessa data chegar no final do mês e também com a decepção de quando estava na escola não poder ali soprar minhas velhinhas junto com meus colegas. Mas é isso, de fato é um mês de muita expectativa, como você comentou na reunião, onde a gente termina pensando em muitas metas para o final do ano e também esperando, eu, especialmente também como bom pernambucano, o início do carnaval, porque também o ano só começa depois do carnaval. Nisso eu concordo com você também. Obrigado, pessoal. Muito bem, Léo. Então, parabéns atrasado, cara. Não sabia que seu aniversário era no final do mês. Tá recente aí. Parabéns. Tudo de bom para você, sempre. Ed, vamos lá? Opa, eu ia inventar uma desculpa aqui que eu estou anotando a gramática, o ES, mas eu vou ter. Mas o Toastmasters não corre do desafio, né, Thiago? Então, ó, já falei um né. Então, já anotar aqui para mim, calma aí. E aí você já faz a pergunta, tá? Ó, já foi o 1, já foi o 3, já foi o 4 e já foi o 8. Pode ser o 2. Ed, promessas de ano novo ainda estão em modo soneca? No meu caso, eu adoto a filosofia do Tarcísio, fica sempre no modo soneca as minhas promessas de ano novo também. Eu nunca fui de fazer promessas para o ano. Geralmente eu tenho grandes planos, por exemplo, eu quero comprar um apartamento. Geralmente você não compra em um ano, tem que juntar o dinheiro e viver a vida e acumular alguma energia para esses propósitos maiores. Os menores eu fui percebendo também que
é um caminho para frustrações, essa questão de pensar em planejar o ano. Então, eu prefiro deixar sempre no modo sonecas, porque eu não gosto muito de me frustrar. Então, obviamente, a frustração faz parte do nosso desenvolvimento, mas eu percebo que planejar o ano é um caminho para a frustração. Então, eu prefiro não ter grandes frustrações, por não ter um grande projeto entregue no fim do ano, mas pequenas frustrações, aquelas que consigo, de repente, parametrizar a rota ali, pelo menos de uma semana à frente, ou um mês à frente. Então, eu consegui desenvolver algumas questões, por exemplo, na linha acadêmica, fiz aí a graduação, fiz especializações também, mas sempre não com muito planejamento, mas dependendo das oportunidades, eu ia lá e falar, agora é hora de fazer uma pós em energia, que eu sou engenheiro eletricista. Agora é a hora de fazer agora eu estou mais preparado para uma pós-graduação, de repente em negócios, para mudar um pouquinho o meu momento. Então, muito da minha vida aconteceu de acordo com o momento. E o Toastmasters, por exemplo, foi um desses momentos. Eu me via na necessidade de oratória, mas nunca tinha planejado. Vou ser um grande orador. O Toastmasters surgiu uma ocasião que eu estava pesquisando, como muitos aqui, e aí eu, assim como a Marina, falei, opa, negócio aqui na internet, vou conhecer amanhã. E daquele dia até hoje, são 4 anos, eu gosto muito desse clube, desse programa de clubes do Toastmasters, e realmente é muito bom estar com vocês. Obrigado. Valeu, Ed. Então, você também não põe em modo soneca. Todo mundo aqui está na metodologia do Tarcísio. Nayá, você quer fazer um discurso de improvisos também? Bora lá? Então, para a gente... Bora! Vou só parar aqui, o negócio está piscando na minha cara. Foi um... Você tem os 5, os 6 ou 7? Então pode ser o 6. 6. Entre dietas e blocos, a ambiguidade das escolhas. Entre dietas e blocos, ambiguidade, nossa senhora. Das escolhas. Tá certo, valeu. Ambiguidade, vamos lá. Entre dietas e blocos, eu fico difícil, porque como eu já comecei o ano já numa dieta, e essa dieta não está sendo fácil, porque a gente já começa o ano cortando, né? Cortando um monte de coisa, cortando açúcar, cortando chocolate, cortando a vida, né? Porque agora o que resta para gente? E a dieta para conseguir chegar no final do ano com um corpo bom para você ir para a praia. O bloco, eu vou te falar, eu vou ser bem sincera, eu nunca fui uma pessoa que gostei de carnaval. Eu achava um saco assistir às escolas de samba quando era criança. E, Leonardo, eu não sei que dia é o seu aniversário, mas é o aniversário do meu irmão também, agora. E a gente sempre ficava muito entretida também com o aniversário dele, fazendo a festa para ele. Então, o bloco de carnaval acaba sendo uma coisa muito ambígua mesmo. Eu não sei se eu gosto, se eu não gosto. Mas, voltando para a dieta, eu espero que essa dieta vai demorar um pouquinho para terminar. Eu vou ser uma pessoa resiliente. E eu espero estar viva até o carnaval para poder desfrutar, seja da melhor maneira. De volta para você, Thiago. Obrigado, Nayá. Concordo com você. Eu também achava um saco assistir escola de samba. Em cidade interior, não sei, o pessoal adora. Quer dizer, adorava, né, na minha infância. Mas faz parte. Bom, com isto, deu para todo mundo divertir hoje, todo mundo passar um sufoco no discurso de improvisos. Mas é a parte mais legal mesmo, tira a gente da zona de conforto e é um desafio que faz a gente pensar rápido. Eu acho bem legal. Bom, relatório do timer, do segundo bloco da reunião. Todo mundo ficou dentro do tempo. O Tarcísio, apesar do timer não ter, do cronometrista, né, não ter ajudado muito o Tarcísio, ele fez em 1 minuto e 53. A Marina fez 1 minuto e 45. O Anderson fez 1 minuto e 51.
O Léo fez em 1 minuto e 26. O Ed já foi que aproveitou mais o tempo, fez em 2 minutos e 13. E a Nayá fez 1 e 22. Com isso, estão todos aptos. E, no final, nós vamos votar quem fez o melhor discurso de improviso da noite. Bom, agora a gente entra na terceira parte da nossa reunião, que é a parte de avaliações e relatórios. E a gente vai começar com os feedbacks dos avaliadores. O primeiro vai ser o Leonardo Figueiredo, que vai avaliar o discurso da Nayá, cujo título foi Primeiramente. Léo, você tem de 2 a 3 minutos e a tela é toda sua. Obrigado, Tiago. Primeiramente, Nayá, parabéns pelo seu discurso. Eu te falei que o humor é desafiador porque realmente é muito difícil fazer as pessoas rirem. A gente pensa que é fácil, mas haja vista alguns atores de comédia, quando fazem alguns filmes dramáticos, se dão bem, as pessoas ficam espantadas. Mas como assim? Porque é difícil ser comediante. É difícil você fazer humor. E a transição do humor para o drama é muito mais fácil para um ator originalmente de humor do que o inverso. Então, parabéns por ter se desafiado a percorrer essa trilha que eu jamais faria, porque eu não tenho nenhuma tendência para isso, mas boa sorte nessa sua caminhada. Com relação ao seu projeto, você entregou, era um icebreaker, você tinha que falar um pouco de você mostrou o teu histórico aqui do Toastmasters, parabéns. A estrutura do discurso eu gostei muito. O texto foi bem criativo, você começou contando uma história, brincou com as pessoas aqui presentes, com o Tiago, mencionou também a nossa conversa, ou seja, a interação foi muito legal, eu gostei muito disso. E ainda fez um arremate com o desafio. Então, perfeito. Assim, para mim, a estrutura do discurso foi muito bem montada. Com relação à sua performance, na sua entrega, apesar de você estar sentada, deu para ver o gestual, você usou esse recurso de aproximação e de afastamento em alguns momentos, sempre encaixando com a sua fala, muito bom. As expressões faciais eu achei bem interessante, ri bastante em alguns momentos. Fora o uso de adereços e objetos que você usou também, que foi, assim, surpreendente. Eu até agora não sei se o celular foi realmente sua mãe que ligou ou você colocou aí como, como mais um truque. E também não sei se você, quando caiu, foi parte do discurso ou não. Até hoje o pessoal ficou se perguntando aqui. Depois você responde. Ó, pontos para você aprimorar. Aqui só um aspecto técnico, tá? O teu vídeo tá um pouco embaçada a imagem. Eu não sei se é aqui a minha câmera ou se é a tua câmera aí, mas depois você dá uma olhada na gravação para ficar a imagem mais limpa na qualidade da sua entrega. O ritmo eu achei um pouco acelerado. A gente fica na preocupação do tempo e aí às vezes a gente atropela um pouco. Mas hoje em dia, com, vamos dizer assim, o humor atual de TikTok, desse tipo de rede social, eu vejo muitos comediantes usando esse timing assim acelerado. Não sei. Assim, quando eu vi o TV, eu lembrei muito do Fábio Porchat. Ele fala muito rápido, mas às vezes é bom você dar uma pausinha para a gente poder digerir a piada. Porque aí a gente está pensando na piada e já tem outra acontecendo. Tá? E o desafio, como eu falei, eu vi o teu estilo muito parecido com o Porchat, que eu gosto muito também, mas você poderia testar outros estilos. Fazer um sketch tipo uma cena. Eu acho que o projeto vai exigir isso de você. Então já é um desafio que já vai estar lançado aí de todo jeito. Tá? Mas parabéns e você é corajosa e siga em frente. Quero ver mais discurso da sua trilha aí. Tá bom? Obrigado. Volto com você, Thiago. Muito obrigado, Léo. Tenho certeza que a Nayá ainda vai nos presentear bastante com discursos de humor. Também não entendi se o celular foi proposital, não foi proposital, se ela caiu, se não caiu. Depois ela conta para a gente. Mas, dando sequência,
a próxima avaliadora é a Nayá. Todo mundo resiliente aqui hoje. A Nayá vai me avaliar, vai me colocar alguns pontos de melhoria para o meu próximo discurso, avaliação e feedback 2. E então ela vai avaliar o discurso de título Entre o Réveillon e o Carnaval, o limbo oficial do calendário brasileiro. Nayá, contigo. Obrigada. É o seguinte, o Thiago, ele tá na segunda trilha dele também, né? Tá um pouquinho mais na minha frente. E eu gostei muito do título, Thiago. Eu acho que o título, ele entrega muito. A pessoa já fica muito interessada entre o Réveillon e o Carnaval, o limbo aí, né, do calendário brasileiro. Eu achei que você mandou muito bem. E, primeiramente, você trouxe um discurso bem estruturado, como sempre, com muita naturalidade. Você traz, mesmo fazendo várias coisas, você está gerando vários pratos hoje, a gente sabe tanto que é difícil. Ele ficou claro logo no começo, você traz o texto que você quiser, pode ser um humor, pode ser de várias maneiras, e você apresentou isso para eu te avaliar. E isso você cumpriu muito bem. E é persuasivo, então eu acho que você está indo no caminho certo. Logo no início você fez uma pergunta, então você já engajou o público logo de começo, imediatamente, quem é que faz isso é muito bom. Eu gosto muito do seu tom de voz, ele traz muita presença e você evoluiu muito. Eu não lembro lá no começo como é que era, mas eu não acho que você era essa pessoa que você é hoje, esse Toastmaster do dia que foi também, mas a gente não está avaliando isso, né? E você traz o storytelling, você traz o seu dia a dia, o seu cotidiano, a sua filha, são coisas do coração, então a gente sente isso e sente mais perto, com certeza, e traz grande interesse ao longo da sua fala. E você traz isso com muita facilidade, você é nato para isso. Um ponto para desenvolvimento que eu posso trazer para você, e eu já te falei isso antes, é que você pode aumentar e além dessa narrativa, né? Você pode usar o storytelling, com certeza, do dia a dia, mas você pode aprofundar ainda mais essa conversa. Você pode trazer dicas, claro, naquele estilo espontâneo. Eu não estou dizendo que você tem que, né? Pontos fortes, né? Pontos ali para você explorar um pouquinho mais as sensações, porque você está trazendo as suas sensações, mas você pode aguçar mais um pouquinho e além, né? Esses aprendizados também que você tem, com certeza. Então, eu deixo um desafio para você, aí o feedback, né? De você trabalhar um pouquinho mais na gesticulação também, você fica muito preso o vídeo, né? Eu sei que você está atarefado, sendo timer, então, o próximo eu quero você quieto, não fazendo nada, focado, tá? Também. E sair dessa zona de conforto. E trazer mais essa presença de palco. Então, uma apresentação em pé, tá bom? De volta para você. Obrigado, Nayá. Realmente é um desafio muito grande no online a gente marcar presença, né? Hoje, realmente, eu acabei fazendo sentado. Geralmente, eu faço em pé. Eu tenho a facilidade que a minha mesa é daquelas que movimenta, né? Que eu consigo levantar ela e tal. Então, eu procuro fazer em pé, mas hoje não rolou. Mas está anotado e farei na próxima. Então, vamos lá. Timer. Sou eu também. Todos dois aptos, todos dois ficaram dentro do tempo. O Léo explorou até ali no finalzinho, 3 minutos e 23 segundos. E a Nayá, 2 minutos e 43 segundos. Com isso, temos todos os participantes hoje elegíveis. Então, vamos votar os melhores da noite. Deixa eu compartilhar a tela. Quem quiser usar QR Code, está aí. E eu vou pegar os links também e jogar no chat. Anderson e Marina, vocês podem votar também, tá? Podem e devem votar. Prontinho, links no chat. Um minutinho. Quem ainda não votou, pode continuar votando, não tem problema. Os links ainda continuam abertos.
enquanto isso, nós vamos entrar agora nos relatórios. E eu vou chamar o Ed para, na sequência, já passar para a gente os dois relatórios dele. O primeiro de gramaticista e o segundo de contador de as ou accounter, como alguns clubes chamam também. Ed, como são dois relatórios, você tem até 7 minutos e a tela é toda sua. Muito obrigado, Thiago. Como tem 7 minutos, gramática tem mais pontos, eu vou inverter, tá? Eu vou falar um pouco do S, que é mais rápido. Com relação às muletas, o relatório que eu trago é um relatório muito positivo, uma reunião com um nível bastante alto em relação ao uso de muletas. Um destaque para o Toastmasters da noite, o Thiago. Thiago, eu não percebi nenhum uso de muleta, tá? Um controle muito bom respiratório. Tá? Como a Naya falou, não sei como você era, né, no início, mas tocando várias funções em paralelo, ainda não conseguiu colocar ES, NES, nem muletas. Eu estaria totalmente aleijado numa situação dessa, estaria usando muitas muletas, tá? Se fosse o meu caso. Mas olha, eu percebi uma pausa estratégica, você usa muito bem a pausa. Eu não sei se você tinha mania de usar, tá? ES e NES, mas eu percebi que você usa bem hoje a pausa estratégica para não usar muletas. Leonardo também, não percebi muletas, Leonardo, nas suas falas, tá? Esses são os destaques. Também um destaque para o Anderson e para a Marina, que ambos fizeram a sua apresentação a primeira vez em um discurso de improviso, não usaram muletas também. Parabéns, tá bom? E um pouquinho de muleta que eu percebi, Naya, você usou em algum momento alguma fala mais ali de improviso, um e 2 NES, tá bom? Tarcísio, na mesma situação, um né, e eu percebi um né, naquele momento que eu marquei. Devo ter usado mais. Então, poucos vícios, tá? Com relação à gramática, também um bom nível, em termos da palavra do dia. O pessoal estava atento, dando joinha, então a escutativa da plateia aguçada, e o uso de bastante da palavra do Thiago, Toastmasters da noite, também várias falas, usou muito a palavra resiliência, Naya usou também, Tarcísio usou, os demais, se usou, eu não percebi, tá? Então acabei não pontuando. Também tiveram pouco momento de fala também. Com relação aos pontos altos da reunião, com relação à gramática, Thiago, o que eu percebi que você usa muito bem, trazendo em pontos positivos e de melhorias para todos, os que eu peguei, eu percebi que você usa muito bem o uso dos pronomes mesmo. Eu percebo, colocando ali o eu como as pessoas costumam errar, né? Essa questão de colocar o eu como sujeito, então você coloca muito bem os pronomes, por exemplo, uma que você usou, eu percebo isso em mim, você colocou certinho. E outras questões, eu começaria depois do carnaval, então você realmente marca muito essa questão dos pronomes, tá? Tarcísio, falando aqui de você, algumas expressões que eu marquei aqui que eu achei bonito, né? Eu prefiro estar constantemente pensando no dia de amanhã, pois o ontem já ficou. Eu achei poética, tá? Achei elegante a sua colocação e poética, filosófica também. A Naya colocou no início a definição da palavra humor, trouxe significados da origem da palavra, achei legal a forma como você colocou, tá, Naya? E a explicação também com relação aos líquidos corporais, bilis, eu nem sabia, né? Aprendi com você, achei legal a sua marcação. Também percebi na Marina algumas frases legais que ela trouxe, por exemplo, então a pergunta que devemos nos fazer, legal também esse uso, né, desse elemento, aí eu achei elegante essa sua colocação aqui, você desabrocha e a flor cresce. Eu achei poético, tá? Então achei elegante, bonito.
Outros pontos fortes. O Anderson, realmente o Anderson mandou bem na gramática aqui no improviso, Anderson. Eu não marquei tudo, senão eu teria que escrever todo o seu discurso, mas eu peguei alguns elementos aqui, por exemplo, deveras interessante esta provocação, e aí argumentou. Depois você usou muito bem também o nós desenvolvemos essa comunicação, e eu coloquei, você usou porque você realmente foi um dos únicos que não usou o agente desenvolveu, você usou bem a colocação do pronome nós. E eu já vou falar do agente na sequência aqui, quem usou muito. Leonardo, eu achei bonito também as suas colocações, Leonardo, por exemplo, depois da retórica do Anderson, da filosofia do Tarcísio, achei legal a palavra retórica aqui, e também você colocou um elemento bacana aqui, correto, haja vista os comediantes que temos, aqui você usou bem a palavra, do significado dela, do haja vista, no termo de considerando os comediantes que temos, e você também não cometeu o erro de falar haja visto. Muita gente às vezes confunde, fala haja visto, então você realmente colocou com bastante propriedade, não é comum essa colocação, tá? Pontos de melhoria que eu percebi em cada um, Tiago, eu percebi aqui você, ali, em algum momento você falou, eu vou trocar meu background para verde. Essas palavras em inglês, talvez como clube em português, tentar usar mais palavras brasileiras ou contextualizar, às vezes o pessoal não está muito familiarizado, tudo bem que background é uma palavra que muita gente conhece, mas talvez fundo de tela aqui, tá? O agente aqui, ele pegou muita gente, talvez eu também devo ter usado, não percebi, claro, mas por questão de dar atenção para mim mesmo é mais difícil, mas eu peguei bastante uso, principalmente você, tá, Thiago? Usou muito essa palavra, talvez até como muleta em algumas situações eu percebi, a gente ficou repetindo bastante essa palavra, então nós orientamos, ao invés de a gente, usar o nosso, tá, pessoal? Por isso que eu marco aqui. Não está errado usar o agente. Uma das minhas professoras de português lá do passado disse que a gente está correto, é uma comunicação coloquial e às vezes até de aproximação com o interlocutor, mas uma fala de pensar aqui de boteco. Na linha se nós pensarmos em direcionar nossa oratória para um público mais seleto, ou para uma plateia mais formal, de repente usar o nós em algumas situações, tá? Então, quem usou também o agente? Tarcísio usou também, Marina usou, Nayá usou, tá? Tarcísio, uma questão que eu marquei aqui como melhoria, você falou muito bem também, único ponto que eu peguei para melhoria aqui foi uma expressão que eu nem sei se é melhoria, tá? Você falou assim, vamos começar pelo começo, aí me deu um bug lógico, aí começar pelo começo, tudo bem, pode ser que a gente possa começar pelo fim, mas eu colocaria aqui, naturalmente, não colocar essa expressão, porque a nossa tendência é começar pelo começo mesmo, então, se fosse começar pelo fim, talvez valeria essa colocação. Equivocada mesmo. Tá bom? E outra questão também, não sei, eu achei começar pelo começo, achei ali meio que, talvez começar pelo início, eu não achei que não soou bem, tá? Marina, eu não peguei nada na questão da gramática, em termos de melhoria, a não ser a palavra agente. O Anderson também não peguei nada, Anderson, e você e o Leonardo, ambos foram, assim, em termos de gramática, realmente 100%. Tá bom? Nessa percepção de hoje. Devolvo a palavra para você, Thiago. Valeu, Ed. Vou tentar não usar agente, mas eu tenho essa... Agora que você falou, eu fiquei pensando, lembrei de várias situações aqui hoje que eu falei. Mas nós vamos seguindo assim, melhorando todos os dias. E agora, para a gente ter mais pontos de melhoria, Tarcísio vai contar para a gente, como avaliador geral, o que ele achou da reunião, das nossas participações e se temos pontos de melhoria. Tarcísio, a tela é toda sua, você tem 7 minutos. Obrigado, Thiago. Boa noite, membros. Boa noite, convidados. Sejam muito bem-vindos ao nosso clube Toastmaster. Eu já ocupei todas as funções do Toastmaster.
me senti no dever de ocupar essa última, que é de avaliador geral no final da reunião. Falei, gente, me sinto nesse dever, porque para quem já ocupou todas as funções, é um desafio, né, ocupar uma função, ainda mais de avaliador. Tem que fazer um apanhado geral, né, de toda a reunião. Começando pelos discursos, eu fiz algumas anotações aqui, porque 1h30, né, muita coisa para guardar na cabeça. A nossa reunião que é programada para começar às 19h30, começou às 19h35, normal, acaba acontecendo mesmo. A nossa reunião ela tem a duração de 1h30, para que acaba passando um pouco, né, já são quase 9 horas, mas dependendo do ritmo que está tomando a reunião, claro que acaba usando um pouco mais do tempo. Discursos. O discurso da Nayá, excelente discurso, ela tem uma facilidade de usar todos os recursos disponíveis que ela tem em mão, a altura de voz, os gestos. Ela faz uma variação de voz muito interessante, né, para não ficar maçante. Muito bom, viu, Nayá? Tá de parabéns. Só falando um pouquinho antes de passar sobre o discurso do Thiago, só queria falar para os nossos convidados hoje, vocês estão de parabéns de estar participando dessa reunião de hoje, porque os discursos preparados que a gente tem de uma reunião para outra, para preparar um discurso, que é diferente desse que teve hoje, o tabletop, que é só de discurso de improviso, vocês tinham hoje 2 dinossauros aqui do clube, que é a Nayá e o Thiago, que falam muito bem. Então, tenho certeza que vocês aprenderam muito com os dois. Então, de parabéns, Nayá e o Thiago. Excelente discurso, todos dois chamaram a atenção. Thiago, variação de voz, gestos, altura, né, vocal, usou de todos os recursos também, Thiago. E outra coisa muito interessante, que conduz um discurso, uma fala, que é o storytelling. Você busca nas pessoas, dentro daquela história, você passar para elas o que você está em mãos, que você precisa de falar sobre aquele assunto, mas de uma maneira assim, bem suave, trabalhada, né? O storytelling é isso. Ele chama a atenção da pessoa para ver onde que vai terminar aquela história. Então, muito legal, Thiago. Storytelling muito bom para se usar como um recurso para fazer um discurso. Muito bom, storytelling, com certeza. Agora, uma coisa que talvez os convidados possam ficar um pouco perdidos são as questões, os projetos. A gente ainda não está com o clube oficializado, a gente precisa dos 20 membros para a gente ter acesso também ao PEPAS, porque a gente fala trilha, projetos, então tem hora que fica meio perdido, porque dentro do PEPAS a gente tem, né, todo acesso, todo o material, é um material riquíssimo que tem lá dentro do PEPAS, material da época da fundação, quando eu tinha acesso ao PEPAS, que hoje eu pedi também, material da época, quase que da fundação, material, folha até amarelada, muito interessante. Então, na hora que, somente os convidados que ainda não conhecem direito toda a dinâmica da reunião, tem o PEPAS, que é um site, tipo um site que você entra lá dentro do Toastmaster, lá você tem acesso a tudo. Todo esse material, todas as trilhas, a trilha que você pretende seguir, eu quero ter mais facilidade para falar em público, minha questão é mais de liderança, minha questão é mais pessoal, minha questão é mais profissional. Então, é interessante vocês, convidados, estão participando da fundação do novo Clube Toastmaster. Então, isso aí é um fico, né, para que seja continuado daqui para frente dessas
desses convidados que estão entrando agora, já vão fazer parte dessa fundação do Clube BH. Tabletops. O Tiago usou muito bem a questão do tempo em todas as suas perguntas. Tempo é uma questão muito relativa. Eu tenho uma música que eu ouço do Frejá, do Barão Vermelho. Ele fala assim: a esperança é um grande vício, cuidado com suas traições. Então, a gente tem hora que começa a planejar demais e não sei se dá certo. Planejar também é interessante, a gente não pode deixar de planejar, tantas coisas a gente precisa planejar, também questão de trabalho e tudo, a vida pessoal também, familiar. Interessante que você usou de 1 a 8 aí, tem um tema que foi a respeito do tempo. Agora, uma coisa interessante também é que as perguntas sejam repetidas 2 vezes, as perguntas para as pessoas entenderem. Eu fico vendo o Renato, que as perguntas dele é muito grande, então quase que ele é um tabletop as perguntas dele. Ele falou uma vez, eu pedi, repete para mim, Renato. Então, interessante que os tabletops sejam falados 2 vezes as perguntas. Agora, eu vou dar os parabéns aos avaliadores. O Leonardo avaliou a Nayá muito bem, então, os parabéns. Tiago foi avaliado pela Nayá também, usou muito bem da avaliação sanduíche, todos os dois. Então, de parabéns, excelente avaliação de vocês dois. Relatório do Ed. Ed, você assumiu as 2 funções, a gramática do Accolter, com excelência. Você fala muito bem, Ed, está de parabéns. Gente, eu fico lisonjeado, eu acabei de fechar o cerco na questão das funções. Eu me sinto assim emocionado. Como diz o Roberto Carlos, muitas emoções, bicho. Muito obrigado, Thiago. Vamos falar para você, meu amigo. Obrigado, Tarcísio. Cara, eu tenho que confessar que eu também nunca desempenhei a função de avaliador geral, não. Nosso VPE aqui no Brasília está me cobrando isso. Uma hora tem que... Dá um pouco de medo, você tem que pegar tudo, né? Já está convidado para fazer do Leão do Norte. Ó, toda hora, bora aqui, lá. Deixa eu só finalizar rapidinho aqui. Anderson e Marina, vocês estão de parabéns. Eu perguntei porque, se vocês participaram de algum clube, porque eu vou falar, vocês falaram muito bem, esses dois, Anderson e Marina, então de parabéns, viu? Sejam muito bem-vindos. Com você, Thiago. Concordo com você, mandaram muito bem mesmo. E agora nós vamos saber quem foram os vencedores da noite. Vamos começar pelo discurso de avaliação. Será qual dos dois foi o melhor avaliador? Tocar o tambor. Tem que arrumar esse som do tambor. Toda reunião eu penso e depois eu esqueço. Uma hora arrumo. E hoje, Leonardo. Parabéns, Léo. Vamos agora ao discurso de improviso. E aqui tem surpresinha, hein? Quem será, quem será, quem será? Não é marmelada, mas deu empate. Anderson e Marina. Chegaram chegando, hein? Parabéns, Anderson. Parabéns, Marina. E discurso preparado. Aqui tem marmelada. Quem edita o slide sou eu. Brincadeira. Mas, Nayá, você também mandou muito bem. Eu já pensei em fazer essa trilha de humor cativante, mas quem sabe um dia. Eu acho que ia ser muito corajoso. Mas vou acompanhar, também, Nayá. quem sabe. Vamos embora. Pois é, essa é desafiadora. Bom, estamos chegando no finalzinho. Vamos agora aos nossos avisos paroquiais. Anderson ou Marina, se vocês quiserem continuar com a gente, namorem o Toshimasa, como diz Nayá, participe de outras reuniões. Mas se vocês estiverem certos que é isso, vocês podem
se juntar ao BH e ser um membro fundador, ou algum outro clube que seja mais propício para vocês. Aqui os clubes não são concorrentes, aqui não tem meta de venda, nada disso. Pelo contrário, aqui é uma comunidade e vocês vão ver que nos clubes sempre tem participação de membros de outros, tem gente de fora. O ano passado nós recebemos várias participações do pessoal de Moçambique aqui com a gente. Tem qual que é o lá de Portugal, Nayá, que está direto com a gente também, que me fugiu o nome dele. Hernani. De Portugal. Hernani, está direto aqui com a gente também. Isso é muito legal. Nossa próxima reunião, dia 19 de fevereiro, também uma quinta-feira, aqui a partir das 19h15, e o início previsto 19h30, a gente sempre tenta ser pontual, assim que o último membro que vai desempenhar a função entra, deu horário, a gente começa. Inscrição lá pelo Simpla. Na verdade, a nossa agenda completa do primeiro semestre já está lá. Fiquem à vontade, venham sempre que quiserem. Aproveitar e deixar um convite para vocês também. Aqui no Brasília, nós temos uma reunião já, sábado agora. Também serão muito bem-vindos. Quem quiser participar, check-in a partir de 9h45. Nayá, nós vamos fazer híbrido ou vai ser só online? Definiram isso? A princípio era híbrido. Ainda não. Parece que vai ser só online, eu não sei. Tá. Mas, de qualquer forma, a gente definindo, nós vamos avisar a todos. Peço encarecidamente, sigam nossas redes sociais, nos ajudem a ficar mais conhecidos, a chegar a mais pessoas. LinkedIn, YouTube, Instagram. Essa reunião, muito em breve, estará no YouTube. Eu estou com uma ou duas atrasadas, mas eu vou dar uma acelerada, vou colocar lá também, que isso é uma parte fundamental do nosso desenvolvimento também. Tem muita gente que não gosta, eu confesso que eu, no começo, eu não gostava de me assistir, de jeito nenhum, eu tive que quebrar essa barreira, mas é uma ferramenta que ajuda demais no nosso desenvolvimento. E para fechar, dar aquele sorriso, tirar aquela foto. Deixa eu ver se hoje eu vou conseguir. O Lucas não está aqui para ajudar a gente. Meu computador sofre, coitado, tanta coisa aberta. Mas eu acho que hoje ele vai colaborar. Vamos ver. Gostei do seu sorriso, né? Hoje vai, hein? Tá lento, mas vai. Ou não vai? Alguém consegue tirar o print aí? Ô, Thiago, eu já tirei o print aqui. Como assim? Você nem avisou? Não, tá bom, vamos de novo. Novamente, Eu tirei então. um print também. Tá, vamos preparar lá. Ó, 1, 2 e 3, tá? 1, 2 e 3. Prontinho. Eu vou colocar depois do WhatsApp. A Marina tirou o print também, ela já quer entrar no grupo de membros lá para compartilhar a foto, hein? Enquanto eu não estou lá, eu vou mandar para a Nayá. Excelente. Gente, com isso encerramos mais uma reunião com muita resiliência. Hoje o grupo reduzido, mas nem por isso foi uma reunião que deixou aquém, pelo contrário, todo mundo se esforçando, todo mundo se desdobrando. Esse é o espírito do Toastmaster. A gente aprende na prática, e é prática para valer, e é muito bom. Sou suspeito de falar. Voltem sempre. Ed, obrigado mais uma vez. Léo, obrigado mais uma vez. Tarcísio, você não precisa nem falar, que nós estamos em casa. Nayá também. Anderson, um prazer enorme, volte sempre. Marina, também, prazer enorme, volte. Participe do de Brasília também, já que você está aqui com a gente. Tá bom? É legal, igual o Thiago falou. A gente fica ansioso para a próxima. A gente fica ansioso para a próxima reunião. De tão bom que é o ambiente aqui, né, recolhedor. Exatamente. Logo depois do carnaval, a hora que o ano estiver começando, a gente já tem uma reunião. Olha que coisa boa. Já tem um demais. Boa noite. Obrigado, Tchau, gente. Marina. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, obrigada.